Será que a gente consegue decretar algo e ver isso, de fato, ganhar vida no mundo físico? Olha, a resposta é um sonoro sim. Quem acompanha esses temas já sabe que nós sempre decretamos o que aparece ao nosso redor e continuamos fazendo isso agora mesmo. Nada, absolutamente nada, surge na vida de alguém sem ter sido comandado do lado de dentro primeiro. Bem-vindos a esta nossa nova análise. A ideia aqui é desempacotar essa reflexão filosófica e entender, na prática, como a nossa consciência molda essa realidade que a gente esbarra todo santo dia. Então, pensa comigo nessa frase bem curtinha. O autor defende que, para um comando funcionar de verdade, ele tem que ser curto e direto ao ponto. O que é fascinante aqui é que o maior comando da história, aquele que mudou tudo, tem meia dúzia de palavras. E Deus disse que se faça luz. Nada de discursos longos ou justificativas mirabolantes para alterar a matéria. O poder de manifestar está justamente na clareza. É aquele comando simples, sem um pingo de dúvida ou hesitação. E para a gente organizar bem as ideias, nossa apresentação está dividida em 6 passos rápidos. Primeiro, o princípio da expressão. Depois, a natureza da consciência, o drama psicológico interior, a porta da manifestação, aplicação na vida prática e, para fechar, conhecimento, crescimento e liberdade. Começando então com a parte 1, o princípio da expressão. A premissa base de toda essa obra clássica do Neville Goddard é bem direta. Absolutamente tudo que compõe o nosso cenário atual foi comandado de dentro para fora. A gente não é vítima das circunstâncias, por mais que às vezes seja cômodo pensar assim. Nós somos os criadores absolutos delas. Pega a vida profissional, por exemplo. Sabe aquela promoção que não vem ou aquele sucesso que de repente decolou? Tudo isso está amarrado ao que a gente aceitou internamente como verdade e decretou como real. O mundo aí fora, ele atua só como um espelho, ele reflete com perfeição o comando interno. Avançando para a parte 2, a natureza da consciência. Isso nos leva a uma quebra de paradigma gigante, redefinindo por completo quem realmente é o criador da realidade. E a chave para isso é essa definição profunda do eu sou. Esquece aquela ideia de ficar olhando para o céu e esperando um favor de uma entidade externa e distante. O livro propõe uma compreensão muito mais madura. A verdadeira essência divina é a nossa própria consciência incondicionada. A liberdade real dá as caras no exato segundo em que a gente joga fora essas velhas crenças de separação e assume essa consciência como nossa torre de controle. O eu sou é o motor de arranque da realidade, é o poder que desperta e traz para o plano físico aquilo que a gente assume ser verdade. O que nos leva à parte 3, o drama psicológico interior. Mas aí surge a pergunta: como a gente interpreta os grandes ensinamentos e textos antigos com essa nova lente? Essa comparação mostra muito bem. A visão tradicional costuma tratar os textos sagrados só como registro histórico, como se fosse a biografia de reinos distantes. Já a visão do Goddard ensina que tudo isso deve ser lido como um grande e um imenso drama psicológico acontecendo bem agora, dentro da cabeça de cada ser humano. Quando a gente veste essa camisa psicológica, a mente ganha o poder extraordinário de sair de um deserto de escassez direto para a terra prometida do sucesso pleno. As histórias viram, na verdade, um mapa da nossa própria transformação mental. Muito louco, não é? Vamos para a parte 4, a porta da manifestação. Entendido esse cenário interno, qual é o mecanismo que transforma o invisível em matéria palpável? A resposta está nessa frase imponente: eu sou o caminho. A consciência humana não é só uma ferramenta acessória, ela é a única porta de entrada que existe. Pensa assim, nenhuma mudança, nenhuma cura física e nenhum alívio financeiro consegue ganhar peso e volume no mundo material sem antes passar por essa porta invisível. A gente precisa obrigatoriamente se tornar consciente de ser ou ter algo antes que isso se materialize. O segredo que muita gente ignora é parar de bater cabeça perguntando como as coisas vão rolar. O trabalho de verdade é só assumir, no presente absoluto, a certeza silenciosa de que a meta desejada já é real. E aqui chegamos na parte 5, aplicação na vida prática. Então, como a gente desce da teoria para resolver problemas urgentes, tipo aquele estresse com as finanças, ansiedade ou a estagnação na carreira? O processo se resume a 3 passos muito poderosos. Primeiro, soltar as âncoras das velhas crenças limitantes. Para a gente transcender, o passado não pode mais receber permissão para ditar o futuro. Segundo, isso aqui é vital: desviar a atenção do problema. Se a cabeça continuar focada na dívida que só cresce ou no diagnóstico ruim, o resultado vai ser manifestar ainda mais carência. E o terceiro passo é sentir a realidade do novo estado. É habitar aquilo mentalmente como se já estivesse perfeitamente consumado, mesmo que os 5 sentidos estejam jurando o contrário. E para provar que isso funciona de verdade, o livro traz exemplos práticos de cair o queixo.
pessoas que estavam atoladas em dívidas impagáveis ou enfrentando quadros de saúde gravíssimos. E como eles reverteram cenários tão desoladores? Não foi com esforço físico extremo, mas através de uma prática silenciosa e muito carregada de emoção. A estratégia foi tirar os olhos do caos, esquecer as cobranças diárias e redirecionar toda a energia para um único ponto: o sentimento genuíno de já estarem livres daquilo tudo. Ficou provado que a mudança da nossa estrutura interna sempre precisa anteceder a resolução do problema externo. Mas olha, para chegar a ponto de exercer esse nível de maestria, o grande truque psicológico é dar um tempo na nossa identidade atual. Antes da gente tentar afirmar que é rico, que tem uma saúde de ferro ou liberdade financeira, é preciso primeiro conseguir descansar no sentimento puro e neutro de simplesmente existir. É habitar no ser, sem rosto, sem gênero, sem forma inicial. É um esvaziamento total, onde os velhos títulos, medos e rótulos sociais perdem o sentido. Quando a gente alcança esse silêncio absoluto e se funde com a imaculada sensação de existir, as pesadas barras daquela prisão mental começam a derreter sozinhas, abrindo um espaço enorme para plantar a nova realidade. É exatamente desse estado de paz, dessa tela em branco, que a nova realidade começa a ser erguida. Nesse terreno limpinho, a gente assume 100% o estado que deseja, usando o sentimento de conquista como combustível. E não é declarar que nem um robô não, tá? É falar com emoção na alma: eu sou rico, eu sou saudável, eu sou livre. É aí que a gente aciona o poder supremo de criador direto para o nosso objetivo. Cultivar isso no dia a dia, sem negociar com a preguiça mental, é o que transforma o estresse em uma paz inabalável e converte aquele esforço que parecia inútil em sucesso palpável e de longa duração. Finalmente, chegamos à parte 6: conhecimento, crescimento e liberdade. Depois de toda essa jornada sensacional de reflexão filosófica e aplicação prática para o nosso dia a dia, eu quero lembrar que todo esse roteiro e apresentação visual foram criados com muito carinho pelo canal do YouTube Terceiro Cérebro. A gente montou esse canal especialmente para quem está sempre buscando incansavelmente por conhecimento, crescimento e liberdade pessoal. E por causa desse nosso compromisso em trazer valor de verdade para quem nos assiste, fica aqui aquele convite super especial. Curta, comente e compartilhe esse material com amigos e familiares que precisam ouvir uma mensagem libertadora dessas. Se inscreve no canal, porque esse apoio de vocês é fundamental para garantir a continuidade do projeto. Ah, e tem mais! Como forma de agradecimento, vocês podem solicitar essa apresentação completinha em PowerPoint totalmente de graça. É só mandar um e-mail para cerebroterceiro@gmail.com. O nosso único pedido é que você se inscreva em nosso canal no YouTube. A gente sabe bem que a transformação real no mundo começa apenas quando aplicamos na prática aquilo que aprendemos na teoria, mudando o foco da nossa atenção e assumindo de uma vez por todas o controle da realidade. Gostou deste conteúdo? Veja a análise em nosso blog, terceirocérebro@blogspot.com. Lá a gente expande ainda mais o debate sobre essas ideias vitais, oferecendo novas ferramentas que impulsionam o desenvolvimento e o crescimento humano. E para manter o nosso compromisso com a qualidade do estudo, estão aí na tela as referências bibliográficas que deram base sólida para tudo o que conversamos, com merecido destaque a tradução da obra do Neville Goddard. Queria deixar um agradecimento sincero a todo mundo que dedicou tempo e atenção para aprender, refletir e crescer intelectualmente com esse conteúdo hoje. A mensagem principal que precisa ficar ecoando na mente de cada um é essa: o poder absoluto e inquestionável do comando está centralizado inteiramente na nossa própria consciência. Ela é e continuará sendo a origem de todas as coisas que a gente vivencia. Um grande abraço a todos, bons estudos sempre e até o nosso próximo encontro.